Eu já vi que a Maria entrou, é só esperar ela conseguir entrar na live. Entrou. Oi, Oi, Maria. oi, tudo bom? Tudo bem? E contigo? Como vai? Tudo jóia, mas eu vou fazer só uma correção. É Maria Santos, tá? Gente, desculpa. Tô com Silva. Desculpa. Maria Santos. Desculpa. Maria, então vamos começar a nossa live de hoje e eu coloquei lá no nosso Insta que a gente vai conversar hoje sobre então o impacto dos traumas transgeracionais na nossa vida e na nossa saúde emocional, E, né? Mas antes, e- Maria, eu só vou fazer uma básica explicação e por favor me corrija se eu estiver errada, porque eu não sou consteladora familiar. Eu vou explicar rapidinho para o pessoal qual é a diferença entre a constelação familiar e a psicanálise, porque às vezes as pessoas se perguntam, mas qual é a diferença de uma para outra? Qual é melhor do que a outra? Primeiro de tudo, Uhum, não existe qual é a melhor e qual é a pior. São duas sim, abordagens diferentes, duas coisas diferentes. isso, Porém, isso. o que elas têm em comum? Ambas vão trabalhar com o inconsciente. Dentro da psicanálise, o inconsciente ele é o carro-chefe da psicanálise, né? Então, a gente vai trabalhar através da associação livre da fala da pessoa, a gente vai trabalhar o Uhum, inconsciente dela, o inconsciente, de onde está a raiz de todos os traumas, os medos, as angústias, as dores, os desejos. ok. Através da fala, no inconsciente, a gente vai conseguir desvendar o que está lá escuro, guardado, recalcado, né? E a gente vai trabalhar muita coisa da infância também, a gente vai buscando isso, o inconsciente da pessoa, do paciente, através da fala na psicanálise. Dentro da constelação Sim. familiar, e aí corrija-me, por favor, Maria, se eu estiver falando bobagem, a constelação familiar ela também trabalha muito com o inconsciente, mas na questão do pertencimento. Como que a gente repete padrões, como que a gente repete comportamentos, mais num foco de manter-se no pertencimento do nosso clã familiar. Às vezes a menina repete uma coisa que era da mãe, que era da avó, que era da tia, que era da prima, e vai repetindo, repetindo, repetindo. Até tem um livro, eu não tenho ele aqui em casa hoje, mas é um livro que eu já li que é muito interessante, que se chama Essa Dor Não É Sua. E a gente às vezes carrega dores que não são nossas, mas por uma fidelidade inconsciente ao nosso clã familiar, Uhum, a gente se mantém com a mesma dor que não é nossa muitas vezes. Aí isso é o que a constelação familiar trabalha bastante dentro do inconsciente. Isso é uma das partes, que é o pertencimento. Eu acho que os três pilares da constelação é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? A gente vai ficar agora aqui mais na questão do pertencimento, né? Que é o que faz com que as pessoas repitam inconscientemente padrões de vida, né? Então, essa repetição de padrão de vida, essa repetição de dores, de sofrimentos, de angústias, a gente trabalha muito dentro do inconsciente, né? Que é uma forma de se manter fiel ao nosso clã familiar, que tanto a psicanálise quanto a constelação familiar olham bastante para essa pontuação. Falei alguma coisa que não estava correta, Maria? Eu gostaria, então, de Não, acrescentar alguma não, coisa. não, não, você falou muito bem até, né? Eu só quero complementar, Uhum, colocando o seguinte, as duas terapias, elas são muito importantes e muito efetivas, né? No entanto, cada uma na sua área desempenhando o seu papel, né? exato. A psicanálise, no caso, ela é uma terapia principal, Uhum, né? É, inclusive, uma terapia que, como a gente costuma dizer, tem data para começar, mas não tem data para terminar. Cada caso é exato. um caso, a forma como as demandas que o cliente traz para a gente vai se desenvolvendo, pode Isso. tornar esse processo terapêutico um pouco mais longo, outros um pouco mais curto, né? Uhum, Isso é imprevisível. sim. Né? Já a constelação, ela é uma terapia complementar. Ela não atua sozinha, ela atua como complemento de uma principal, como é o caso da psicanálise, né? E Exato. sim, essa a gente sabe quando começa, quando termina. É um processo terapêutico curto, muitas vezes, né? Uhum, As sessões são bem distantes uma da outra, que normalmente a gente coloca aí 2, 3 meses de distância entre uma sessão e outra. Tem uhum, aqueles casos em que a pessoa vem e faz uma sessão e ali para ela bastou, ali ela conseguiu sanar as questões que ela trazia, as uhum, questões que poderiam estar ali, de repente, travando a vida dela, causando algum impedimento. uhum, Diferente da psicanálise, que a gente tem aqueles encontros semanais, né? É uma exato. coisa que também é profunda, mas que não tem um tempo certo de acabar, tá? Exato. Mas ambos trabalham com o Isso, inconsciente, porém isso. com vertentes, com formas, com técnicas diferenciadas, Uhum, né? E que podem, ambas são suporte para poder estar trabalhando e estar ajudando as pessoas que hoje lidam com o tema que nós vamos tratar aqui, que são os traumas transgeracionais, isso, né? isso Então, aí. É bem. na verdade, pode-se trabalhar muito junto. Inclusive, hoje, até dentro da psicologia, tem muitos psicólogos que já buscam a ajuda da Uhum, constelação, né? A constelação hoje está disponível no SUS. Aqui no Brasil está no SUS desde de 2018.
que a Nossa, não sabia constelação, disso. desde 2018, que o SUS já oferece a constelação como Uhum, complemento, não só dessa parte terapêutica, uhum, como da parte da medicina mesmo. sim. Recentemente eu não, desculpa, eu li uma entrevista de um médico oncologista do Pará, Uhum, onde ele fez um doutorado nos Estados Unidos e a defesa da tese dele foi justamente como a constelação contribuiu na cura de crianças que eram portadoras de câncer. olha que interessante. Então, assim, hoje a constelação, ela está ganhando uma força muito grande, principalmente no Brasil, tem atuado em outras frentes que não só a terapêutica, né, quando eu digo é na questão da base da psicanálise, da psicologia, né, Uhum, mas tem abordado outros campos, levando isso como a parte da pedagogia uhum, também. Aqui no DF, que é onde eu moro, aqui em Brasília, por exemplo, já tem algumas escolas do governo que utilizam da constelação para ajudar alunos, porque eles começam a ver o aluno além dele próprio, começa a uhum, ver esse sistema familiar do aluno para entender posturas, traumas que esse aluno traz, e a partir daí o corpo docente conseguir ajudar esse aluno a se desenvolver. uhum. Então, assim, está crescendo muito, mas está crescendo muito, eu volto a dizer, nesse posicionamento de terapia complementar, Sim, tá? bem colocado, Maria, bem colocado. Eu esqueci de falar antes que a constelação familiar são encontros pontuais, né? Para se Exato. constelar pontualmente determinado assunto. Já na psicanálise são encontros semanais, ou há quem faça 2 vezes por semana também, e existe um prazo para começar, mas não existe um prazo para terminar. Cada pessoa vai ter o seu tempo de análise, né? A gente vai abordando os temas de acordo com aquilo que a pessoa suporta falar sobre. A gente nunca vai Exato. obrigar alguém a falar sobre uma coisa que ela não consegue falar ainda. Então, cada semana, cada encontro é um tema diferente, ou se mantém o tema da semana passada, e o analisando ele vai trazendo aquilo que ele gostaria de aliviar naquele momento, de esvaziar naquele momento, né? Diferente da Uhum. constelação que já se vai com um assunto focado, é pontual. Isso, Maria. isso. Uhum. Ótimo. Maria, deixa eu te dizer então que essa semana eu coloquei. Obrigada pela explicação, em primeiro lugar. Maria, deixa eu te dizer que essa semana eu coloquei numa caixinha no Insta, contando então pro pessoal que a gente faria essa live hoje e o tema da live. Uhum. E quem tivesse dúvidas, perguntas, era para mandar. E eu tenho umas perguntas aqui. E hoje eu, como Uhum. analista aqui, tô mais para jornalista, porque eu vou aprender muito contigo, já que eu não sou consteladora, mas gosto muito do assunto, gosto muito de ler sobre e quero aprender bastante contigo aqui. E eu vou começar a te perguntar o que veio na caixinha. A primeira pergunta que a Ô, gente Mônica, tem. eu queria Oi, só te interromper um pouquinho, porque eu queria fazer aqui só uma introduçãozinha, claro. porque assim, hoje a gente está trazendo esse tema, né, para essa live, que é dos traumas transgeracionais, e ele é um tema que ele é importante, mas ao mesmo tempo ele também é muito delicado, né? Uhum, E por que que eu falo delicado? Quando a gente fala da questão da transgeracionalidade, a gente está mexendo aí com a questão da ancestralidade, com os sim. nossos antepassados, né? Que é uma coisa que hoje essa questão do trauma transgeracional está sendo muito abordada também dentro da psicanálise, da psicologia, dentro da constelação e outras terapias que tem aí, que são várias hoje que existem, que todas muito bem-vindas, porque tudo que vem para ajudar, para agregar, Uhum, é bom, né? sim, Nunca é ruim. sim. Basta a gente se encontrar, ver com qual a gente se identifica e Exato, embarcar ali, né? exato. Mas, querendo ou não, quando a gente fala da ancestralidade, dos antepassados, ainda existe um conflito, uma confusão muito grande, porque as pessoas sempre estão remetendo a uma questão de espiritualidade, de, né, religiosidade, e na verdade nada tem a ver. Então É. é importante a gente frisar isso Uhum, aqui, para que isso fique bem claro. O que nós estamos falando aqui hoje é sobre ciência. uhum, Hoje a gente vai estar falando aqui hoje sobre constelação, sobre psicanálise, sobre epigenética, né? Nós uhum, vamos estar dando exemplos aqui hoje de coisas reais que trazem esses traumas para a gente, de como a gente vai estar passando esse trauma para frente, uhum, né? Mas isso nada tem a ver com religiosidade, isso nada tem a ver com espiritismo, com espiritualidade. Não, não é isso. Hoje nós bem vamos estar colocado. falando aqui de ciência, Bem né? lembrado, Eu Maria, gosto, bem lembrado. Porque muita gente, tem sempre gente que pensa. Desculpa te interromper. Tem gente que pensa que fazer constelação familiar é alguma coisa religiosa, ligada ao espiritismo. E não, tem nada a ver com isso, né? vale lembrar que, pelo menos no Brasil, de país para país, Uhum, muda muito o nome da questão da constelação familiar. uhum. E isso é muito bem demonstrado numa série que tem na Netflix, que não sei se você chegou a assistir, que é Uma Nova Mulher, Ah, assisti. né? Então, você pode ver que lá eles dão um nome diferente. Sim. E isso vai de país para país, porque isso vai muito da tradução, porque Bert Uhum, Hellinger era alemão, inclusive aí, né? Você está na sim. Alemanha.
E o livro dele foi escrito em alemão. Uhum. Então, todos os livros dele eram escritos em alemão. Então, quando a constelação foi denominada por ele, na hora de se fazer a tradução para o português, acabou ficando como constelação familiar, né? Mas há quem chame de reposicionamento familiar e por aí vai, Uhum. tá? Mas é simplesmente uma questão de tradução. Não tem nada a ver com os astros, não tem nada a ver com astrologia, com espiritismo. É simplesmente uma questão de tradução do nome. Então, eu gosto muito de enfatizar porque eu percebo que, apesar da constelação estar ganhando força, de estar ficando conhecida, essa confusão ela ainda é muito grande, Sim. tá? Ótimo, obrigada por explicar um pouco melhor para a gente esse ponto que tem realmente muitas pessoas que confundem uma coisa com a outra e acham que é uma coisa e outra, e às vezes até já não dão confiança para uma coisa que nem elas sabem exatamente o que é, né? Verdade. Mas, Maria, deixa eu ir para as perguntinhas, então, que a gente recebeu para responder hoje. Como eu disse, hoje a psicanalista aqui está mais para jornalista, então. Eu vou fazer o meu papel de te perguntar e aprender muito contigo hoje. A gente vai se complementando dentro da psicanálise. Maria, olha só, uma das perguntas que chegou na caixinha é a seguinte. Afinal de contas, o que é um trauma transgeracional e de onde eles vêm? Pode contar pra gente, por favor? Sim, sim. Olha só, o trauma transgeracional, o próprio nome dele já diz, né? É um trauma de geração. Então, esse trauma de geração, eu posso estar vivendo ele agora, na minha geração, com as dificuldades, as adversidades, as situações que ocorrem à minha volta, e isso me desperta um trauma. Né? E aí, a partir desse momento que eu sinto esse trauma, essa dificuldade, essa dor, eu procurar tratar a partir do conhecimento que eu tenho, né? Porque a questão do trauma tem muito disso. Você não pode tratar o que você não sabe, o que você não entende, né? Aquilo que está ali perdido. Você primeiro tem que tomar consciência dele, né? Eu posso estar tratando isso agora, ou eu posso simplesmente, tendo consciência, ignorar, ou não ter consciência, deixar de cuidar. Nessas duas situações, eu estou correndo um grande risco, que é o risco de passar isso adiante, passar isso para as minhas próximas gerações, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, né? E o que acontece? Quando eu não cuido, esse mal, ele não morre comigo. Mas isso não quer dizer que esse meu descendente, ele vai viver o mesmo trauma. Não é isso. Quando diz-se de repassar o trauma de geração para geração, a gente está repassando um sintoma desse trauma vivido. Por exemplo, só para você entender um pouco melhor. Todo mundo conhece a história lá do 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, né? Então, aquelas pessoas que estavam ali, mulheres grávidas que estavam ali na redondeza e sofreu aquele trauma, daquela tragédia toda, aquele feto sentiu. Ela sofreu aquele trauma grande, o feto sentiu. Então, se o feto não se tratar, quando esse feto gerar o neto dessa mãe, esse feto, ele vai sentir os sintomas. Ele vai ter, por exemplo, um constante estado de alerta que ele não vai entender de onde vem. Por quê? Porque não foi ele quem sofreu o trauma. Sim. Né? Ele herdou esse sintoma, né? Através da genética de uma mãe para outra, né? Aquele bebê que estava na barriga da mãe herdou isso, viveu isso, herdou, mas aquele bebê ficou com aquilo dali guardado no inconsciente dele, que quando ele foi conceber, seja ele masculino ou feminino, ele teve lá o filho dele, esse filho herdou. Então, para se entender isso, eu vou dar um outro exemplo. A epigenética, ela mostra pra gente, através de um experimento feito com ratos, que é mais ou menos o seguinte. O rato, ele é instigado com o cheiro, com o sabor de uma fruta, ele vai lá, morde a fruta, ele toma um choque. Tá? Isso está no livro chamado Epigenética, que eu vou deixar o nome aqui para vocês, quem tiver interesse de ler vai poder comprar e ler. E aí, o que acontece? No momento que esse rato, ele toma esse choque, ali se cria um trauma, né? Então, ele vai, no segundo dia, esse trauma se fortalece. Foi detectado nesse teste de laboratório, no esperma do rato masculino, uma alteração de DNA em função desse trauma. Então, mesmo que seja do sexo masculino, esse trauma ele vai existir. Ele vai estar ali gravado em algum lugar ali, tanto no inconsciente quanto no DNA. E aí, quando essa pessoa ela for reproduzir, isso vai ser passado adiante, né? Você já sentiu aquela sensação, por exemplo, que você fala assim, ai, eu tenho um medo de dormir com luz apagada, por exemplo. E você
você não sabe de onde é, porque você nunca teve nenhum, aqui na sua existência, você nunca teve um processo traumático que remetesse a escuro, que fosse dentro do escuro, que você tivesse, né, que tivesse acontecido alguma coisa com você Uhum. nesse sentido, né? Mas aí você não entende por quê. Ah, porque eu tenho medo de passar por um parto. Por que que eu tenho medo de passar por um parto? Eu nunca passei por um parto, eu nunca engravidei. Por que que eu tenho medo de passar por um parto? Eu não entendo de onde isso vem. Então, aí isso explica que isso vem lá de trás. Sim, Você tá tem gravado no isso, DNA já. isso. Você tem gravado isso no seu inconsciente lá, esse arquivozinho foi guardado lá, Uhum. você nasceu Uhum. e você começa, à medida que você vai vivendo, as coisas que vão acontecendo na tua vida vai disparando esses gatilhos. E Uhum. você não sabe de onde isso vem. Dentro Você da- não sabe explicar por quê. Você tem o sentimento do trauma, mas você não viveu o trauma. Exato. Então, isso é o trauma transgeracional. Dentro Então, isso da... é passado de Uhum. geração. Diz aí a biografia e diz aí os estudos que que esses traumas eles são passados até 3 gerações, Uhum. né? Então, a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de cuidado e menos preconceito, Sim. porque a partir do momento que a gente começa a reconhecer determinadas situações, a gente consegue se livrar desse sentimento, dessas dores que são causadas, né? E a gente consegue não só a gente ter uma vida mais tranquila, mais leve, com mais qualidade, né? E com Uhum. mais resultados naquilo que a gente quer, Sim. e além de que a gente propicia isso para os descendentes da gente também, né? Sim, sim, sim. E é isso de carregar uma dor que não é nossa, né? Exato, A gente vai carregando, exato, exato. a gente vai carregando dores que não são nossas e que a gente tem aquela coisa, mas por que que eu tô sentindo isso que eu não sei? Dentro da psicanálise, Freud chamava isso de arcaico, né? É aquilo que a Sim, gente sente sim. e não sabe o que que é. A Melanie Klein chamava isso de memory feelings. Tipo, aí eu tenho É, a memória desse sentimento, mas eu não sei aonde que tá, da onde que vem. E Freud chamava isso de arcaico. É aquela sim. mochilinha que a gente traz com a gente, que a gente não sabe de onde vem, aonde que tá. Então a gente precisa colocar uma atenção um pouco melhor, porque a gente vai replicando algumas coisas que a gente não sabe às vezes Não por quê. E aí tu falaste da questão do 11 de setembro que aconteceu, e eu lembrei que também tem as questões dos sobreviventes de guerra também, né, Sim, Maria? eu ia te Pessoas que falar foram isso para a guerra, agora. exato, eles foram para a Eu guerra. não sei eu não sei se você já ouviu falar que tem aquela psicóloga húngara, que é a Edith, acho que é Edith Eger, acho que é Edith Eger, ela é sobrevivente do Holocausto. Uhum, Né? Ela lançou um livro com 92 anos de uhum, idade, contando a história dela. Deixa eu ver uhum. aqui como é que é. A bailarina, até anotei aqui o nome dele, ó, a bailarina não sei falar o Auschwitz. nome. Isso, Auschwitz. né? Yeah. E diz que lá num certo momento lá do livro, ela fala assim que ela nunca gostou de comentar sobre o que ela viveu na guerra. Uhum, Os traumas, as dores, como foi o dia a dia na guerra, ela nunca gostou de comentar, principalmente com as sim. filhas. E diz ela que em dado momento lá, um dia, a filha dela menor lá estava brincando com a coleguinha e escutou um barulho de uma sirene. Então ela chamou a coleguinha para esconder debaixo da cama, fez assim para brincar de guerra. Uhum, E aí ela fala assim, mas como que essa criança está tendo esse comportamento, sendo que eu não deixo passar nada para elas, eu não conto nada para elas do que eu vivi, sim. né? São Ou os seja, sintomas essa criança, pós-traumáticos ela que ficaram no tem DNA. essa memória. São os sintomas pós-traumáticos que ficam no DNA. Tipo, Sim, existe, é um e fato se de você filhos e perguntar, netos de isso, pessoas que estiveram na guerra que têm um comportamento, uma ansiedade, essas questões que vão se repetindo que não se sabe de onde que é, porque tá ali no teu sim, DNA já. O sim, impacto emocional foi tão forte naquele momento de quem esteve na guerra que isso fica ali realmente o teu DNA, isso tudo, né? Essas questões emocionais, elas são levadas adiante. Mônia, tem casos de pessoas, por exemplo, que o Bert conta isso, o Bert Helling, ele Uhum, conta isso, que ele também viveu a guerra, ele também viveu em campo de uhum, concentração, né? E ele conta de casos de pessoas que são bisnetos de pessoas que viveram no campo de concentração passando fome uhum, e desenvolvem hoje a questão da obesidade mórbida. uhum. Por quê? Elas comem compulsivamente, não sabem por quê, elas não entendem de onde vem aquele sentimento, Sim. aquele vazio dentro delas, que elas têm aquela necessidade constante de estar preenchendo, de É o estar trauma colocando sempre alguma geracional. coisa para ali. Mas aí é o quê? É aquela memória, é aquela dor da fome que o ancestral dele passou no campo de É o concentração. E tal a do trauma transgeracional, né, Maria? Exato. E aí a pessoa muitas vezes não sabe disso por quê? Não sabe porque a família guardou, é uma coisa que é doída, a família não gosta de estar falando, de estar comentando, e a pessoa não tem esse conhecimento. E Uhum, aí ela fica perdida. De onde vem isso? Eu não sei. sim, Às vezes começa uma terapia, não tem sucesso, sim. né? Tem um terapeuta
lá de Salvador, que eu gosto muito de acompanhar ele. Inclusive, eu já fiz curso com ele aqui em Brasília. Teve uma vez que ele esteve aqui em Brasília em 2019, eu fiz um curso com ele. E ele conta um caso de uma paciente que ele atendia, que é bem interessante, que eu acho. Nunca esqueci essa história que ele contou. Ele fala assim, que ele acompanhava essa moça começou a fazer a terapia trazendo a demanda de ter sido violentada sexualmente pelo pai. Veja como é forte, Sim. né? E aí começou ele fazendo o acompanhamento dela, e passou 1 ano, passou 2, e chegou um dado momento que ele perguntou assim para ela, você tem certeza mesmo? Porque ele chegou um momento que ele não estava mais acreditando que aquela violência tivesse acontecido. E você tem certeza que você foi violentada pelo seu pai quando pequeno? Tenho, mas quando? Não me lembro. Ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai conversar com a sua mãe e vai perguntar para ela como era a vida dela com o seu pai durante a gestação. Se era um relacionamento tranquilo, como que acontecia. E assim ela fez. E a mãe dela deu a seguinte devolutiva. Era um relacionamento conturbado, violento, com agressão física. Inclusive, teve um certo dia que o seu pai me deu um murro e quebrou 2 dentes meus. Uau. Moral da história, da evolução da terapia. Se constatou que esse pai nunca havia violentado essa filha. Quando o pai queria uma relação sexual com a mãe, e a mãe não queria, estava grávida, aquele pai violento, o pai estuprava a esposa, lá a mãe. E ela já era um feto na barriga da mãe. Aquela dor que a mãe sentia do estupro, da relação que ela não queria, de toda aquela violência, ela guardou no DNA dela. Sim. Sim. E quando adulta, ela acreditava que tinha sido violentada sexualmente pelo pai. E foram lá buscar as histórias da família, investigar tudo, e se concluiu que ela nunca tinha sido abusada pelo pai. Nossa, que Então, história. isso é muito forte, isso é muito sério. Então, a gente precisa olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Sim, sim. Né? Outra coisa também dessa questão da gravidez, eu li certa vez que tem estudos que falam que o feto, sim, ele já sente as emoções da mãe, né? Se eu não me engano, eu li alguma coisa que a partir da 12ª semana, todas as emoções que a mãe sente, o bebê sente também. Felicidade, angústia, tristeza, raiva. Se a mãe passa por um evento, por uma situação muito raivosa, muito complicada, então de extrema felicidade, o feto ele sente. Então, até tem casos de hipnose, por exemplo, que vai vendo a regressão dentro da hipnose, que vai buscando, tá ali com 5 anos, com 2 anos, e a pessoa tá em posição fetal. Às vezes, uma emoção que ela sentiu ainda na barriga da mãe, que foi tão forte aquela emoção que dentro da hipnose clínica, tá? Gente, naquela hipnose de palco, que tu come uma cebola achando que é uma maçã, isso é outra história. Hipnose clínica, que foi feita, inclusive que Freud fazia hipnose clínica no começo da psicanálise, para se chegar no inconsciente, né? Então, já se tem esses estudos que realmente o bebê, o feto, ele já sente todas as emoções da mãe. Então, às vezes, a criança, depois ela não sabe se aquela emoção, aquele registro emocional é dela ou se é da mãe. Então se confunde isso também, né? Aí, Mônica, o que acontece? Vou eu voltar para a epigenética, né? Porque não tem como falar de trauma transgeracional sem falar de epigenética. A epigenética ela vai um pouquinho mais longe, tá? Não só o feto na barriga da mãe, mas esse feto sendo feminino, né? A gente sabe que quando a gente ainda é um feto sendo gerado na barriga da mãe da gente sendo mulher, a gente já tem lá milhões de óvulozinhos, né? Sim. Aquele óvulo ali, ele já tem uma memória. Entendeu? Então, o que acontece? Aquele óvulozinho ali já é você, que vai nascer um dia. Então, aquilo dali já tem memória. Então, querendo ou não, você já esteve na barriga da sua avó, né? Porque você tá ali dentro da sua mãe, que ainda é um feto, a sua mãe tá dentro da barriga da sua avó, e uma vai herdando essa memória e esse trauma, esse sentimento adoecido, uma da outra. Esse alinhamento emocional. Em algum momento, se isso não é quebrado, isso vai se perpetuar. Sim. Entendeu? E de várias formas. Isso pode se perpetuar tanto na questão emocional quanto na questão fisiológica. Sim, alguém tem que ter um membro de consciência ali para quebrar isso, né? Isso. Alguém ali vai ter que ter aquele insight, aquela vontade de entender o que está acontecendo com ela, procurar ajuda para trazer para consciência, porque senão continua, vai se manter inconsciente aquilo. Isso. E muitas vezes não é nem por maldade, não é nem porque eu não vou cuidar, quem vier depois que se vire com essa batata quente, né? Mas não é porque às vezes a pessoa realmente ela não sabe o que é. Ela não sabe de onde vem aquele sentimento. Aí como que você vai tratar de algo que você não tem consciência? Sim, né? Verdade. Não tem como. É a mesma coisa de você ser julgado
perder a causa. A Juliana aí do nosso grupo sabe aí que é a nossa advogada. Advogada. Sem nunca receber a intimação, né? Nunca recebeu a intimação, não sabia nem que estava correndo aí um processo aí contra mim, já perdi, já estou sendo obrigado aí a pagar o custo disso, Uhum. né? É mais ou menos por aí. Então, assim, mas é um problema que existe, é uma questão muito séria e que Uhum. precisa ser olhada e acolhida com muita responsabilidade e carinho. Com certeza, com certeza. Maria, deixa eu te fazer a próxima pergunta, então, para ver se a gente consegue fazer as próximas que a gente tem aqui, que a gente recebeu. Uma outra pessoa escreveu assim na caixinha: reconheço os meus gatilhos, mas não lembro dos traumas. Isso é normal? Normal, normal, porque é como a gente acabou de falar, né? Às vezes, o que você está sentindo, né? Essa dor, esse sentimento, vazio, o que quer que seja que está gerando de você aí no seu campo emocional, pode ser proveniente que foi um trauma vivido por um antepassado e não por você. Uhum. Uhum. Entendeu? Porque é o que eu acabei de falar para você, você herda o sintoma, você não herda o trauma. O trauma foi vivido lá atrás, mas não foi resolvido. Sim. Então você herdou o sintoma Uhum. dele, né? Uhum. Então, Uhum. assim, isso nesse caso, porque quando você vive o trauma aqui, como é o caso, por exemplo, que eu te falei do 11 de setembro, então aí você vai saber. Você vai lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, você vai sentir, você vai reconhecer ali aquele gatilho, tudo, mas você vai saber que aquilo dali é por causa do que você viveu lá atrás, Uhum. né? Agora, quando você tem esse sentimento de vazio, de perdido, de não estou entendendo, né? Dessa coisa que fica assim meio que um mistério, Uhum. e geralmente é porque o trauma ele não foi vivido por você, ele foi vivido por um antepassado, ou uma mãe, ou Ok. um pai, um avô, alguém que veio antes de você viveu esse trauma lá Uhum. atrás, né? E aí, Uhum. essa pessoa ainda está aqui para você questionar? Questione, procure saber da história. Mas Uhum. essa pessoa não está mais aqui, aí não tem como você ir lá saber exatamente o que aconteceu lá atrás. O que Sim, você pode fazer é procurar ajuda para aprender a lidar com o que você está sentindo. Porque sim. não quer dizer que você vai se livrar desse sentimento. Mas com a terapia, você vai aprender a viver com ele de forma sadia. Vai viver com Amenizar a angústia. qualidade, lidando com esse sentimento, sem que ele prejudique a sua vida ou a sua saúde. Uhum. Isso aí. Maria, tem mais uma pergunta aqui. A próxima pergunta é o seguinte: como interromper um trauma transgeracional e não passá-lo adiante? Acho que a gente já comentou em breves linhas Sim, antes, né? trazendo Sobre isso. da consciência, Trazendo a trazendo a consciência, né? consciência e tratando. Porque a partir do momento que eu tomo a consciência, eu também estou abraçando a responsabilidade de quebrar esse ciclo, Isso. entendeu? Então, eu trouxe para a consciência, eu vou dar outro exemplo aqui, bem, bem bobo assim, mas que pode dar aqueles insights na gente. Uhum. Por exemplo, eu tenho a conta lá no banco, e aí o gerente vira para mim e fala assim, ó, seu saldo está negativo, você tem que depositar aqui 5 mil aqui, porque senão o negócio vai pegar. Uhum. Né? Aí eu falo, não, eu não tenho esse 5 mil, deixa isso aí rolar. Fechei os olhos e ignorei. Aquilo dali vai se resolver? Não, vai criar Não vai. juros. A tendência é aquilo dali é virar uma bola de neve e ficar cada vez pior, Sim, né? sim. Mesma coisa. Quando eu tenho a consciência do problema, eu tenho a consciência do que está acontecendo e eu não olho para isso, eu não acolho Uhum. isso e busco uma solução, Uhum. né? Uhum. O que o mais indicado dentro do tema que nós estamos falando é uma ajuda profissional, né? Essa solução é uma ajuda profissional. Eu não tomo uma iniciativa nesse sentido, esse problema ele só vai piorar, só vai se agravar. Além de que vai passando para outros e cada vez mais pior. Uhum. Entendeu? Então, o único jeito de não passar para a descendência é sanar aqui. Bert já dizia, a mulher que se cura, ela cura toda a sua linhagem. Uhum. Então, a partir do momento que você tomou consciência, você tem que abraçar isso, você tem que acolher isso, e sozinha você não vai conseguir. Aí você precisa da ajuda profissional para você fazer isso. Sim. Para a partir daí você encontrar o equilíbrio e ou você resolver, ou você aprender a lidar de forma saudável com isso. E aprender a ter aceitação de que o que está feito, não tem como mudar. Mas o Sim, que eu faço com aquilo que eu estou sentindo? isso. O que a gente não pode é ignorar. Tomei consciência, eu não posso é ignorar. Sim, Porque a partir do momento que eu tomei consciência, também é para ser responsabilidade para mim. sim, Aí não claro. adianta E como tu falaste, ficar, aí não adianta ficar culpando o pai, a mãe, o irmão, não sei quem. exato, Não, sei- não. Eu exato, tomei a consciência, então a responsabilidade de procurar uma alternativa, uma solução para isso é minha. exato. E como tu falaste também, né, Maria? Depois que tu toma consciência daquilo dali, então já não é mais inconsciente, logo é consciente, a gente sabe que aconteceu alguma coisa. Exato.
trata. exato. E a gente é o ser consciente dali e ainda libera os próximos, né? Não faz Sim, mais com que os outros vivam uma sim, dor que não é deles. Porque a gente vai passando sim. de geração em geração o peso de uma dor, de sentir uma dor que não é nossa. Uma vez que a gente toma É, consciência, a gente libera isso e libera os que vêm depois, né? Porque a partir daí, Mônica, a gente começa a passar para a descendência, o que é bom, né? A Sim, gente não deixa mais essas questões, essas dores, né? Essa coisa sim. que maltrata tanto, né? Maltrata o corpo, maltrata a emoção, maltrata né? o nosso psicológico. A gente começa a passar coisas positivas, coisas boas. Por quê? Porque das duas, uma, eu tô curada. Mas quando eu digo das duas, uma, é porque a cura, muitas vezes, ela vem também na questão do entendimento. Entendi, aceitei, deixei de sofrer. Uhum. Isso é cura, Sim. entendeu? Então, É quase um processo de luto, né? Primeiro vem a negação, vem a raiva, vem a barganha, vem a e- parte da aceitação. Enquanto a exata, gente não aceitar, a gente vai viver com a dor. exatamente. Enquanto a gente não Isso, aceita, enquanto a gente não aceita o que aconteceu, sendo bom ou não, quando a gente não aceita, a gente vive na dor, a gente fica remando em cima da dor. Às vezes inconscientemente, que é o caso dentro desses exemplos todos que tu trouxeste agora, né? sim. Mas tem muita gente que toma consciência, mas foge Uhum. da solução, né? Sim. Ah, porque eu não acredito que isso seja possível se resolver, ou eu não acredito nas técnicas que estão disponíveis aí para a gente poder tá utilizando e buscando uma solução, né? Uhum. N motivos. Tem aqueles que tomam a consciência, mas permanecem ali daquele jeito. E aí, o que que acontece? Além de estar sofrendo, além de estar se destruindo, né? Uhum. E eu Uhum. costumo dizer que, assim, na minha visão, no meu entendimento, tá? E aí não é livro nenhum, é depois de tanto estudar e ver as coisas acontecer, dos atendimentos que eu já realizei. No Uhum. meu entendimento, eu vejo isso, quando a pessoa tem essa consciência e ela se nega a buscar ajuda, uma forma de suicídio. É pior, né? Entendeu? Eu entendo assim, a forma de suicídio, porque está se matando. Porque, como a gente mencionou aqui, isso atinge o fisiológico da gente, Sim. atinge o emocional, e nós somos o quê? Nós somos fisiológico e emocional. Então, E quando o a gente emocional tá doente, o corpo dá um jeito de contar, né? tudo. Entendeu? Quando aqui não funciona, o resto não O funciona. A corpo, ele nossa é um grande, cabeça, o a nossa corpo é um cabeça grande é quem fofoqueiro. comanda a gente. A nossa cabeça comanda a gente. Total. Você vê, aquela questão que o povo. Agora vamos pular um pouquinho, mudar um pouquinho, que sair do trauma e passar aqui para a sexualidade, né? O povo fala assim, o sexo é a cabeça, né? É a cabeça que comanda ali, que faz o negócio ser gostoso, que faz o negócio, né, É, render e tal. É você chegar àquele prazer ali, vem daqui. claro. Isso aqui não está conectado ali, não está funcionando, Não, não está gerando aquilo dali, o não corpo não vai vai, não reagir, funciona. né? Não funciona nem para o A homem nem mesma para a mulher. coisa. A gente precisa estar bem aqui, a gente precisa estar sadio aqui para o resto todo estar sadio. É. Não adianta, não tem outro caminho. Eu tenho uma professora que sempre dizia que o corpo físico, ele é um grande fofoqueiro do nosso corpo emocional. Quando o nosso emocional está É, doente, o corpo vai dar um jeito de contar isso pra gente. É numa febre, é numa dor de garganta, é numa dor de estômago, é em alguma sim, dor, alguma coisa, alguma o doença, aparece câncer, o câncer também. O corpo vai dar um jeito de contar quando o nosso emocional não aguenta mais. dá, ele dá sinais, Sim, ele dá sinais. O sim. problema é que muitas vezes a gente ignora esses É, sinais, né? Mas o corpo avisa. sempre, sempre. Maria, deixa eu ir para a próxima questão que a gente tem aqui. Alguém colocou assim, ó. Quais são as terapias mais indicadas para trabalhar com os traumas transgeracionais? Ah, tem várias, né? Deixa eu falar aqui algumas. Começar pela nossa psicanálise, né? Sim, A psicanálise é uma das alternativas que tem. sim. Tem dentro da psicologia, tem muita aquela terapia cognitiva comportamental Uhum, também, que ajuda bastante. Tem uhum, a gestalt terapia, uhum, tem a constelação, tem uhum, várias, né? Eu acho assim que hoje o mais importante com a gama de terapias que existe no mercado é a pessoa ela se identificar com aquele processo que ela tá uhum. buscando ali. Porque não adianta nada eu ir fazer uma psicologia se eu me identifico mais com a psicanálise, Sim. né? Ou vice-versa, né? Eu buscar uma gestalt terapia se de repente tá mais indicado para mim uma constelação, né? Então, assim, é o caso de a pessoa procurar saber como funciona cada uma dessas, Uhum, né? Ver uhum, qual que ela se identifica e ali dentro daquela que ela gostou, que ela viu que ali para ela se sente confortável, uhum. aí ela buscar o profissional com o qual ela se identifica, porque ainda tem isso, né? Tem. Às vezes eu tô ali, eu gosto da psicologia, da psicanálise, da constelação, mas eu fui ali naquele primeiro profissional, não gostei muito da abordagem dele, o jeito que ele trabalha, eu não me identifiquei muito. Igual minha avó gostava de falar, meu santo não cruzou com o dele.
né? Não bateu. Não bateu, e aí eu tenho que buscar um outro profissional com quem eu me sinta mais confiante, com quem eu me sinta mais, né, mais segura, mais à vontade, Sim. porque opções bastante tem por aí. Tem bastante opção de muitas opções de abordagens diferentes, e como tu mesmo falaste, né, Maria, é muito importante a gente conhecer uma determinada terapia, ver qual tipo de abordagem, se a gente se identifica com aquela abordagem e, sobretudo, qual é o profissional que está ali do outro lado. A gente tem que Sim. ter o vínculo ali, a gente tem que se sentir seguro, confortável e acolhido por aquele profissional. Às vezes, determinada terapia ela é maravilhosa, sensacional, mas aquela pessoa que está lá não dá o match perfeito com aquele analisando, com aquele paciente. E às vezes, não vou fazer psicanálise porque eu não gostei da Mônia. Não vou fazer constelação porque eu gostei da Maria. Mas às vezes não é, o problema não é esse, o problema é a gente não conseguiu se conectar com alguém ao qual a gente sente conforto, liberdade e segurança suficiente para contar. Porque quando a gente está em terapia, é um processo muito íntimo. Exato. A gente para para contar para um desconhecido os nossos traumas, os nossos medos, os nossos desejos, as nossas angústias. Então, é um momento no qual a gente realmente precisa se sentir seguro. Então, se vocês forem em em alguma terapia, alguma abordagem, e não conseguiram se conectar com aquele profissional, é importante entender que não é aquela terapia, aquela abordagem que não é boa, mas é porque não conseguiu se conectar com aquele profissional. Procure um outro profissional da mesma área. Tenta fazer uma comparação até. É feio falar comparação, mas tenta ver como é que seria fazer psicanálise ao invés de fazer com a Maria, fazer com a Mônia. Ao invés de fazer constelação de familiar com a Maria, fazer com a Juliana. Então, procura um profissional diferente. Às vezes, a gente só não conseguiu ter liga com aquele profissional, mas a terapia em si, ela é maravilhosa. Né? É muito importante a gente se sentir muito seguro. E também não adianta a gente ir para terapia forçado, né, Maria? A gente tem que querer estar ali, independente da abordagem. Não vai funcionar. Qualquer tipo de abordagem. A gente vê muito aquela história, né, da mãe, né? Esses dias mesmo eu recebi a ligação de uma mãe. Ela falando, porque a minha filha tá assim, minha filha tá assada, ela é isso e aquilo, já paguei um psicólogo, não adiantou, isso e aquilo, papapá. E aí você percebe que ali não é só a filha. Tudo bem, a filha até pode precisar de uma terapia, mas a mãe também precisa. Tem né? uma angústia da mãe ali muito latente, né? Latente, a mãe também precisa. E é aquela coisa, né, Mônia? A gente vê muito no outro, acha que o outro precisa e a gente esquece de olhar pra gente. É porque é mais fácil julgar, né, Maria? É mais fácil apontar o dedo. Fulano É estressado. Fulano é estressado. Fulano é bipolar. Fulano, né? Mas e eu? E a minha postura? Às vezes é por causa da minha bipolaridade que fulano tá reagindo daquele jeito. E aí não é ele que é o bipolar, sou eu, né? O outro sempre traz notícias sobre nós. Exatamente. Então a gente precisa prestar atenção nisso também, Sim, né? Porque, não adianta a gente querer empurrar as pessoas para a terapia ou aceitar que as outras pessoas nos empurrem para a terapia. Exato. É preciso haver aí o desejo de se tratar, o desejo de se curar. Exato. Porque senão pode ser a terapia mais renomada da face da Terra, que ela não vai surtir efeito nenhum. Pode ser o melhor terapeuta e a melhor terapia. Se a pessoa que estiver lá não quiser estar lá, não vai funcionar. A pessoa tem que querer. Esse é um dos fatores mais importantes dentro de qualquer tipo de terapia. A pessoa tem que querer estar lá. Exato. Ela tem que querer estar lá e olhar para as suas questões. E eu sempre digo para as pessoas que eu atendo dentro da psicanálise, fazer psicanálise não é uma coisa açucarada. Não é. Né? A gente vai encontrar certos eus dentro do set analítico que às vezes a gente não vai gostar. Que a gente vai se decepcionar com a gente mesmo. Essa é uma coisa também, Mônia, que me encanta com a questão da psicanálise. E assim, se eu pegar assim, botar a psicanálise junto com a constelação, porque a constelação também não é uma coisa fácil, né? O Best, ele já dizia, e eu vejo muito isso na psicanálise, é enfiar uma faca e rodar dentro de você. Não é só colocar ela lá dentro de você, não, é torcer, entendeu? É nas entranhas. É nas entranhas. É que olhar pra gente não é fácil, né, Maria? Como a gente comentou antes, é muito mais fácil a gente julgar o outro do que olhar para as nossas questões, porque é muito mais doloroso, muito mais trabalhoso olhar para as nossssas questões e tratar as nossas questões e evoluir do que apontar, julgar e criticar o outro. É muito mais fácil, é muito mais divertido fazer isso. Né? Porque não dói, é divertido. E é aí onde faz todo sentido aquela frase que a gente vê muito nas mídias aí, né? De que a terapia não é para quem é fraco, para quem é frágil, pelo contrário, é para quem é forte, né? É verdade. Eu sempre digo que pedir ajuda não te torna fraco. Pedir ajuda te torna humano e dos fortes. Exatamente. Né? Exatamente. Maria, a nossa live está chegando ao fim aqui. Passou super rápido já, super rápido. Eu quero
te agradecer muito, 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 muito por esse convite. Quero te agradecer muito por estar aqui hoje comigo, compartilhando tanto conhecimento. Muito grata mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. E deixa eu dar o Instagram aqui pra galera. Antes disso, eu quero só avisar todo mundo que tanto a Maria quanto eu, nós estamos no Nós Psicanalíticos, que é nós, N-O-S, _, psicanalíticos. Lá a gente tem um time de 10 psicanalíticos incríveis e maravilhosos. Todos são psicanalistas clínicos e tem outras especializações além da psicanálise. A Maria, por exemplo, é consteladora familiar. Então, Maria, conta pra gente qual é o teu Instagram, onde que as pessoas te acham, teu atendimento é Mônica, online, se ele é presencial. Mônica, deixa eu te falar. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, né? Porque eu acho que essa oportunidade que você trouxe pra gente do grupo Nosso Psicanalítico através das lives é importante não só para mim, mas para todos que estão participando com você, porque é um momento de crescimento, de troca, né? E isso não tem valor, tá? Isso é uma coisa assim imensurável. E para mim, em especial, que não tenho muito hábito de fazer lives, isso aqui para mim está sendo uma experiência incrível. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Estou amando fazer isso aqui com você. Pode me chamar para mais. Ah, Tá chamarei, bom? com toda O meu certeza. Tem Instagram tanto. o meu Instagram é @, Maria Santos, psicanalista. Eu tenho também um site que é o www.institutomariasantos.com.br. Tá? Lá no site também as pessoas encontram a oportunidade de estar fazendo a análise com valor social. Pode ir lá no site, que lá está explicadinho como é que funciona, tá bom? Eu sou, além de psicanalista, especialista em relacionamentos também, dentro do campo da psicanálise, psicopatologia e personalidades, e também consteladora familiar, tá bom? E o atendimento atende só online ou presencial também, Maria? Online. Por Só enquanto, eu online. estou só online. Então é Por para o enquanto, a mundo minha todo. demanda só está permitindo online, por enquanto. Ótimo. Então tem para todo mundo aí, para o mundo inteiro, não tem nenhuma barreira de localização aí. Não, não. E, mais uma vez, Maria, muitíssimo obrigada Eu que por estar aqui agradeço. hoje, E conversando com a gente, trazendo tanto conhecimento para a gente de uma forma tão simples e tão fácil de entender e esclarecer um pouco mais para as pessoas o que é a constelação familiar, sobretudo o que são esses traumas transgeracionais e qual a importância e a relevância de realmente se olhar e se tratar tudo isso, seja na constelação familiar, seja na psicanálise ou a outra terapia que vocês quiserem passar para poder encontrar um pouco mais de tranquilidade e paz na vida, né? isso. Então, gente, um beijo para vocês, um Beijo ótimo sábado. para Muito todos, obrigada. faz A bem live para vai ficar todos. gravada. Tchau, tchau. Tchauzinho, vai ficar gravada a live e vocês podem assistir depois. Muito obrigada para quem, desde o comecinho, está aqui ao vivo com a gente. Obrigada para quem estiver assistindo depois. Um ótimo sábado e semana que vem tem mais uma live, dessa vez com a dona Thalita, que eu tô vendo que está aqui na live. E a gente vai conversar Vai sobre ser ótimo relacionamentos também. É. Então tá. Tá. Beijo, gente. Bom sábado e mais uma Beijo, vez. Obrigada, tchau. Maria. Tchauzinho.